queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, na rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal, às 8h30 da manhã. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Por isso que é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. E estamos estudando esse primeiro trimestre de 2026, esses primeiros 3 meses aí. Nós vamos iniciarmos sobre a Trindade, que é uma das doutrinas, todas são importantes, mas falarmos sobre a Trindade é falar sobre uma das doutrinas também muito importantes dentro do rol da doutrina do cristianismo. Por quê? Porque eu preciso entender que nós estamos estudando aqui a Santíssima Trindade, o único Deus revelado em 3 pessoas eternas. Nós vemos que a maior dificuldade, dentre algumas religiões heterodoxas orientais, é em reconhecer a eternidade do Filho. E alguns grupos até interpretam mal quando se refere ao Espírito Santo. Essa palavra único, como diz em Deuteronômio 6, versículo 4, o nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único, no hebraico, é errad, que significa um só ou uma unidade composta. Então é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É importante nós entendermos isso. Nós já tivemos a nossa lição de número 1, que foi a introdução sobre esse mistério da Trindade, que Billy Graham também dizia que é uma das doutrinas mais difíceis. Agostinho também teve dificuldade em reconhecer a Trindade. Então, o que é importante, queridos? O que nós analisamos também? A maioria dos que reconheceu com muita dificuldade a Trindade é do catolicismo romano. Então, isso é bom, mas o que nos deixa preocupante é que muitos dos cristãos, dos cristianismos, têm uma má interpretação sobre a Trindade. E principalmente essas religiões unicistas. Os unicistas até creem nas 3 pessoas. Eles creem que existe o Pai, que existe o Filho, que existe o Espírito Santo. Só que eles não creem nessa unidade composta, o errad, na Trindade. E quem nega o Pai também nega o Filho. E não tem o Espírito Santo. E a lição de número 2, que nós trabalhamos essa lição de número 2, foi sobre o Deus Pai. O Deus Pai. Até aqui então, queridos, a maioria dessas religiões, por que não dizer as religiões heterodoxas, eles não têm dificuldade em reconhecer o Pai, a paternidade. Que é a lição de número 4. Eles não têm dificuldade. Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade deles? É em reconhecer o Espírito Santo e ainda
com as suas roupagens teológicas, diz que o Espírito Santo é uma força ativa ou uma influência. O primeiro ponto que nós precisamos corrigir é que o Espírito Santo de Deus não é uma força ativa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa da Trindade. E também é uma pessoa divina, com os atributos divinos. Tanto é que é mentisses a Deus em Atos 5, mas também mentisse ao Espírito Santo. Se mente, então está mentindo a uma pessoa. Não se mente a um vento, a uma força. Então ali é uma pessoa da Trindade. Se eu minto ao Pai, eu minto ao Filho e também estou mentindo ao Espírito Santo. Então os três, em um, em três. Difícil entender, mas dá para entender. Pela fé nós cremos e entendemos. Porque o problema dessas filosofias, ou a filosofia, é que eles querem começar com uma razão para tentar explicar a fé. Mas, biblicamente, nós não descartamos a razão, de maneira nenhuma. Nós não descartamos a razão. Mas, o bom de nós, o cristianismo, é que nós começamos pela fé. Então, a filosofia começa pela razão para tentar explicar a fé. Mas nós começa pela fé e explicamos a razão. Hebreus capítulo 11, deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja que o escritor aos Hebreus aqui entende-se algum seu apóstolo Paulo, acreditamos também nessa visão. Ele diz aqui, pela fé entendemos. Veja que o cristianismo começa pela fé para explicar a razão. Mas a filosofia, eles começam com pontos de partidas diferentes. Mas uma se encontra com a outra. Mas nós começamos pela fé. E terminamos da razão. Aonde a razão termina, a fé continua. Porque é pela fé que entendemos. Então eles não têm dificuldade em reconhecer o Pai. Mas têm dificuldade em reconhecer o Espírito Santo e também o Filho. Que é o tema da nossa lição 4. Entende-se que o Filho foi criado. A doutrina de arianismo não reconhece essa divindade do Espírito Santo. Diz que ele foi criado pelo Pai. Em algum momento significa que ele deixou de existir o que não estava. Mas não é o que vemos na Bíblia, que ele estava no princípio com Deus. A Bíblia em lógica holológica, pegando o Evangelho segundo escreveu João, coloca ali João como um dos primeiros escritos, mais antigos, falando sobre a criação. E isso é muito importante. Então, eles não têm dificuldade em reconhecer o Pai da nossa lição 2, mas tem outros segmentos. Então o Pai, todo mundo já sabe quem é o Pai. Não, mas existem outras heresias que nós precisamos corrigir. E quais são essas outras heresias? Eu vou citar algumas aqui. É o panteísmo. O panteísmo ensina que tudo é Deus e Deus é tudo. Inclusive, existe até um louvor que precisamos ter cuidado, que esse louvor herege. Eu te vejo em tudo eu vejo Deus. Nós não vemos Deus, nós vemos a manifestação de Deus, porque Deus é invisível. Então precisamos tomar cuidado. Outro segmento que devemos tomar cuidado é o ceticismo. São pessoas que não crerem se não tiver uma comprovação científica. Nós não somos contra a ciência de maneira nenhuma, mas o ceticismo nós somos contra. Se não tiver comprovado na ciência, eles não acreditam. Pessoas incrédulas.
Existe outras heresias também, que é o politeísmo. O que é o politeísmo? A crença em vários deuses. E Paulo deparou com esse tipo de pessoas ali em Atenas, até ele achou um altar ali escrito ao Deus desconhecido. E alguns ainda falam que era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que um ser humano. Uma cidade completamente tomada de idolatria. Eu não vou nem falar de Coríntios e outras cidades, mas ali em Éfeso também, mas eu vou falar mais de Atenas. Que Paulo ali até encontrou um altar ao Deus desconhecido e ele se aproveitou daquele altar para anunciar o evangelho. Naquele livro, né, Fator Melquisedeque, o testemunho de Deus nas culturas, ali vai dar uma explicação sobre a razão de Paulo ter feito aquilo ali. Mas existe também os gnosticismos. O que é os gnosticismos? Eles creem que tudo que Deus tem com o homem está no espiritual. O gnosticismo, eles rejeitam a matéria. Aparentemente, é uma boa sugestão. Nosso Deus é espiritual. Mas aí, quando eles argumentam que Deus não está na matéria, eles entram em outra heresia, porque não reconhecem a encarnação do Senhor Jesus. Então, para eles, Jesus não se encarnou. Como que pode um Deus se encarnar? Então, eles entram em outra heresia. Então, aparentemente, a proposta deles é boa. Deus se vê na matéria. Mas nós vemos que Jesus ele encarnou. Então, o gnosticismo, tudo que Deus tem no homem está no espiritual. Então, eles ensinam que o corpo é seu, você faz o que você quiser. Porque tudo que Deus tem com o homem está no espírito. Então, isso é heresia, porque não aceita a encarnação do Senhor Jesus. E a lição 3, trabalhemos sobre o Pai enviou o Filho. Outra heresia que precisamos tomar cuidado também, que quase não se fala dela, mas é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo ensina que Deus está distante do homem. Ele criou, ele é o criador, mas não é o mantenedor e sustentador. E não é o que nós vemos na Bíblia. Para o deísmo, Deus criou o homem com um relógio, soltou a corda e deixou o homem se virar. Deus abandona o homem. Não, de maneira nenhuma. O nosso Deus está sempre presente conosco. Jó se deparou com a filosofia dos seus amigos, que Deus não estava vendo o seu problema, a sua situação. E para fechar aqui, precisamos tomar cuidado também com o relativismo. E o relativismo, eles entram pelo caminho de que não existe uma verdade absoluta, cada um com a sua verdade. Então precisamos tomar cuidado. Precisamos ensinar, corrigir as palavras, como existia no Antigo Testamento, usar, meditar, decorar a palavra na mente, no braço, no coração, nas casas. Existia o usar ali, que era o usar, que eram 170 palavras e 15 versículos, que eram os pergaminhos, e eles colocavam na caixinha e na porta de entrada da casa. No Banco Safra tem também. Que era para eles não esquecer a lei, os mandamentos, a palavra do Senhor. Paternidade divina, lição de número 4. Paternidade divina. Eu gostaria de ler com vocês a verdade prática. Não é de costume aqui, porque nós já temos a nossa sala de aula. Mas a verdade prática aqui nos diz o que algo nos chamou a atenção e eu quero reproduzir com vocês. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho. Perceba que se o Pai... Olha só que algo interessante. Já explica isso na sala de aula. Se o Pai enviou o Filho, significa que ele não é o Filho, ele é o Pai. Então, são distintos. Enviou o Filho, no envio do Filho, e na concessão do Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo ele é uma concessão do Pai, não é uma possessão. É diferente de possessão, é concessão. Significa que o Pai concedeu, confirmando a nossa filiação e aperfeiçoando no amor. Tópico 1 vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a revelação da paternidade do Pai. O tópico 2, vamos reconhecer a paternidade do Pai. E o tópico 3, a experiência do amor do Pai. Definição da paternidade. Nos diz aí no nosso ponto 1 que ele é o princípio. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado. Aqui está falando de Jesus. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho, Jesus. Porque Jesus, João 1,18, estava no seio do Pai. E de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Então, entender essa paternidade é entender esse cuidado do Pai. Pois ele é o originador de toda boa dádiva. Como diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda. Então, a palavra-chave, queridos, é paternidade. Ponto 2, a paternidade eterna do Pai. Veja que nós vamos perceber aqui que não houve um momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, e o Filho sempre foi Filho, e o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo. Ele não muda. Malaquias 3,6, ele não muda. Ponto 3, gerado do Filho não implica criação. Como diz no Salmo 2, a heresia que as testemunhas de Jeová pega ali para tentar provar que Jesus foi criado, fala que tu és meu filho e eu te gerei. Ali o salmista expressa o quê? Gerado em um momento na eternidade, em igualdade com o Pai. Não significa que ele foi criado pelo Pai. O Filho também é criador, o Pai é criador, o Espírito Santo também. Há uma discussão, há uma confusão. Por que há uma confusão? A confusão é que, primeiro, no Antigo Testamento mostra mais a pessoa do Pai. E o Novo Testamento mostra mais a pessoa do Filho. E agora, na dispensação da graça, não dá mais ênfase mais sobre o Espírito Santo. Mas isso não significa que em algum momento ele se separar, o Pai ou o Filho. Não, de maneira nenhuma. Ele sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho. Jesus se humanizou, se encarnou, despojou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Ele continua sendo Deus e continua sendo Deus lá no céu. E também continua sendo homem. Totalmente homem, totalmente Deus. Então, o Filho gerado pelo Pai, ele é autoexistente. O que é autoexistência? Existe por si mesmo. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. Eternamente gerado. Jesus, ele disse, assim como o Pai possui Filho em si mesmo, compartilha da mesma natureza. Ele disse, eu e o Pai somos um. Nós já explicamos ali que no hebraico um errad é um ou uma unidade composta. Não significa pessoas diferentes. Ponto 4. O Pai concede o Espírito. Veja que o Espírito ele concedeu para quê? Para testemunhar ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Para testificar. O Espírito veio para nos testificar de que somos filhos de Deus. Esse Pai tem algumas características. Ele é um Pai carinhoso. Não é como aquele dos católicos, né? O velhinho, barbudo, com uma vara na mão, um pau querendo nos pegar. Não. Ele é um Pai carinhoso que nos ama. Ele é um pai que não tolera. Muitas das vezes, um pai vê um filho errado, ele tolera algumas circunstâncias, alguns contextos. Não. Mas ele corrige quando estamos errados. Ele nos disciplina, senão seríamos bastardos, não filhos.
Ele pode castigar assim como abençoar, assim reter como dar, né? Agir tanto com justiça como misericórdia. Ele sabe como trabalhar. Depende da nossa fé e a nossa obediência. Como reagimos em obediência com o Pai. E o tópico 2, reconhecendo a paternidade do Pai, confessar a Cristo como Filho. 1 João 2:23, queridos, ali, 1 João capítulo 2, João está falando ali sobre o anticristo, anticristos, né? É bom entender isso, que o anticristo se revelará mesmo na grande tribulação. Anti significa contra Cristo. Então, quem já é contra Cristo, ele já é os anticristos. Porque ele é contra Cristo. Porque a palavra anti significa contra, concepcional. É igual anticoncepcional, é contra uma gravidez. Anti quer dizer contra, anticristos contra Cristo. Quem nega o Pai, diz ali, também está negando o Filho. E ali no mesmo contexto, ele fala da unção do Espírito Santo. Houve-se um momento em que Jesus, querido, o João capítulo 20 ali, ele apareceu ali, mas depois Tomé não estava, não creu. Depois de uma semana ele apareceu de novo e Tomé reconheceu: Senhor meu, Deus meu. Olha que algo interessante, porque Tomé, para muitos, é considerado como aquele incrédulo, né? Aquele que não crê e não acredita, mas ele reconheceu a divindade de Jesus, que ele também é Deus. Senhor meu, Senhor é YHWH, que são as consoantes, não vogais, consoantes, né? Do hebraico, e Deus meu. Reconheceu Deus. A perfeição do amor do Pai. Veja que se confessar aqui, como diz no nosso, nos lembrei de um fato que aconteceu com Pedro, ali na região de Cesareia de Filipe. Por que fala Cesareia de Filipe? Porque existia outra Cesareia marítima ali no mar Mediterrâneo ali. Lá em Mateus 16, do 13 ao 16, ali existia vários deuses ali. Há uma razão para Jesus ter levado os discípulos ali. E quando ele quis fazer um BGE, trazendo para os nossos dias, saber o que estão falando deles, ali existia Deus Pan, quer dizer, vários deuses ali, o Eco, existia deuses da floresta, que é o Deus Pan, Deus das florestas, templos, estátuas, templos dedicados a César ali, nas cavernas, vários templos ali. E ali que, exatamente naquele lugar, Pedro reconheceu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja quando Pedro confessa quem Jesus é. Jesus então revela quem Pedro é. Tu és Pedro, que no grego é Petros, uma lasquinha da rocha. E sobre esta rocha, se aplicando a ele, a Cristo, edificarei a minha igreja. Mediante a sua confissão, Jesus revelou à igreja, que é somente mencionada ali em Mateus. Mediante a confissão que Jesus é o Filho de Deus. A perfeição do amor do Pai. Deus é amor. E quem está em Deus está em amor e Deus nele. Olha que algo interessante. Esse amor de Deus é o ágape no grego. Mas eu já disse que no hebraico é nepresh, né? Vem de cardia. É a totalidade. Não tem essa separação. Existe 4 vertentes para amor ali no grego. Mas no hebraico não tem essa separação. É a sua totalidade. É o ser integral. Ele é um ser pessoal e não apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê, que aceita, que acredita. Algo interessante, né? Ponto 3. As bênçãos da filiação divina. Nisso está o perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Essas são as bênçãos dessa filiação. Nós fomos adotados por ele. Quem é adotado tem os mesmos direitos de um filho legítimo. Quem está em pé, 1 Coríntios 10:12, olha para que não caia. Então precisamos policiar a nossa vida.
Essa palavra cair no grego ali está no poder de alguém. Quem cai está no poder de alguém. Está no poder do inimigo. A pessoa que cai está no poder do inimigo. Cair aqui é espiritualmente, não é apenas um cair fisicamente. Então existem essas bênçãos dessa filiação divina. Tópico 3. A experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. Quando falamos sobre amor, amor não é sentimento, mas amor é comportamento, é atitudes. João 3,16, porque Deus amou e enviou o seu único Filho. Olha que algo interessante. Somos aperfeiçoados porque estamos nele, porque Deus, ele é amor por essência. Né? Nós tem esse amor. Deus, ele é. Nós temos e Deus é. Deus é amor por essência, sua natureza é amor. É um dos atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? Temos os incomunicáveis e os comunicáveis. O que é comunicável, uma delas é o amor, que ele compartilha conosco. Dá para perceber, queridos, quando uma pessoa tem amor à sua igreja. A esposa ou esposo percebe quando é amada pelo esposo. O patrão percebe quando o empregado faz por amor. Ele não faz por interesses ou por sabotagem. Não, ele faz por amor. Ele trabalha com zelo, com carinho, com amor, com organização, com limpeza. O filho sabe quando é amado pelo pai, ou o pai sabe quando é amado pelo filho. Nós estamos vivendo isso, uma geração de amor líquido, de que breve vai virar vapor. Zygmunt Bauman, no século XIX, ele fala que é um amor líquido, relacionamento líquido. Não tem relacionamento sólido. Nós devemos amar a pessoa, né? Não por aquilo que ela tem ou pode me oferecer, mas por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa, por ele ser importante para mim. Hoje, quando você vai fazer algumas coisas, querido, falando aqui sobre amor, quando você vai fazer algumas coisas para alguém, alguns já falam, o que é que eu vou ganhar com isso? Ou seja, é alguém quando faz algo movido por interesse. Eu estou escrevendo um livro e eu quero que você adquira esse livro. Adquira esse livro quando eu lançar esse livro. Ali sobre aqueles 4 homens que levou um paralítico a Jesus. Aqueles homens não pensaram nos seus próprios interesses, mas em um mesmo propósito. Levaram ali um paralítico à presença do Senhor Jesus sem interesse algum. Eles não ganharam nada por aquilo, mas fizeram o quê? Por amor. Por amor àquela alma. E o amor é a marca dos filhos de Deus. Deus é invisível, mas o seu amor se torna visível nas suas ações. Quem ama de fato, revela que conhece a Deus e logo o amor torna-se real. A presença de Deus, aqueles que ainda não o conhecem. Aqueles que não ainda conhecem a Deus, conhecem pelo amor manifestado na sua vida. Ponto 3. Fomos amados primeiro. O que isso significa? Que o ponto de partida, a iniciativa de amar foi de Deus, não foi nossa. A iniciativa de salvar foi de Deus, porque ele quis salvar. Então o louvor dá para que fala, né? Que Deus não quis salvar, Deus nos quis salvar. Ele quis salvar, não por mérito ou porque eu merecia, ou porque eu era bonzinho, não. 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações em Cristo Jesus. Essa palavra derramado no grego quer dizer despejado. Quando o amor de Deus é despejado,
despejado em mim, despejado em você. Nós vamos esbanjar, nós vamos compartilhar também com outras pessoas. Então aqui nós aprendemos sobre essa paternidade divina que é revelada de forma plena na ação conjunta com a Trindade, e o Pai envia o Filho e concede o Espírito Santo. Então, quando confessamos a Cristo, eu aceito a Cristo, Cristo é a ponte que nos leva ao Pai, a Deus. Então, eu só posso ir ao Pai por meio de Cristo Jesus. E o Espírito Santo não me convertendo, porque o Espírito Santo ele não converte, não acusa e não condena. Desde que eu, sendo cristão, estou em Cristo, sou livre de condenação. Mas ele nos convence para nos levar a Cristo Jesus. Amém.